Apoio Mosaic, especialista em fertilizantes. Olá, estamos de volta com o programa que é o ponto de encontro do agronegócio. O período de colheita do cacau nesta safra principal se aproxima, mas os produtores de cacau da região sul da Bahia não estão tão otimistas como estiveram no ano passado. Veja agora o que alguns especialistas falam sobre o que motivou esta mudança. A Bahia tem retomado a produção de cacau e recolocado a cultura em local de destaque, mas não está animada com a safra principal que tem início em outubro. Este ano, a estimativa é que ela recue e alcance apenas uma média de 48 mil toneladas em todo o estado. De acordo com este fisiologista, o clima desfavorável foi o principal fator para a diminuição da safra, se comparado ao ano anterior, em que o clima foi excepcional. O ano anterior foi um ano muito bom em termos de todos os fatores climáticos estiveram no momento certo, sobretudo chuva, a temperatura. Foi um ano excepcional. Esse ano ele volta a ser normal. Em termos de produção, por exemplo, ele vai ser bastante baixa, porque existiram aí mudanças climáticas em termos de temperatura e chuva, porque a planta sofreu com isso aí, sobretudo altas temperaturas e baixa chuva, um período de seca, por um lado. Por outro lado, também tem um manejo inadequado ao cacaueiro nos meses de setembro, outubro, novembro do ano passado, em que se realiza, em geral, a poda, ok? E a poda, depois das plantas ser podadas e as temperaturas e as chuvas escassas que vieram aí, elas fizeram com que a planta de cacau sentisse e as reservas que ela tem fossem gastas em novas florações, em novas foliação e nova floração. O ano de 2010 foi considerado atípico. Foram moídas de 230 a 240 mil toneladas de cacau no Brasil, 6,9% a mais que as 215 mil toneladas de 2009, o que valorizou o mercado com preço de até R$ 95 a arroba. Este especialista em comércio exterior explica como é feita a análise de mercado. Existem dois tipos de análise, né? Uma análise fundamental, onde você usa variáveis como produção, consumo, renda, população, né? E você pode também fazer uma análise mais técnica, onde você usa gráficos, né? Você usa o comportamento dos contratos em abertos, contratos futuros, né? E também tem muitas coisas em volta do mercado, né? Outras variáveis, por exemplo, variáveis políticas, né? Agora mesmo, na Costa do Marfim teve a guerra, então é uma variável política que pode influenciar no mercado. Tem outro também que eu uso, que é a relação estoque-consumo. Essa relação é uma relação que eu acompanho desde 1960, né? Então a gente vê aqui, ó, quando o estoque, com essa relação estoque dividido pelo consumo, né, é alta, os preços são baixos, né? Quando essa relação cai, os preços sobem, né? Quando essa relação sobe, os preços caem, né? Tem outra relação parecida com essa, que é a relação das quantidades de meses que a indústria consome, né, versus o preço, que também dá uma relação parecida com essa, que dá uma indicação de mercado que você pode fazer e prever uma tendência de preço. Ele também apresentou gráficos que explicam o comportamento do mercado em anos anteriores e os fatores que levam a essas mudanças. Se a gente fizer um comparativo entre a safra passada, 2009, 2010 e a safra 2010, 2011, a gente vai ver que o déficit existente no mercado, ele aumentou, né? Em relação ao ano passado, ele caiu, né? Déficit de 89 mil toneladas e o déficit agora um superávit, né? Um excedente de 187 mil toneladas, né? Isso com dados da Organização Internacional do Cacau. E com dados do Banco ABN Amaro também houve um aumento para 227 mil toneladas, esse é um excedente. Então, quando há um excedente no mercado, os estoques aumentam, consequentemente os preços caem. Então, a queda no câmbio também foi outra causa do preço, da queda nos preços do cacau, tá? Este produtor conta que percebeu uma redução significativa em sua lavoura neste ano de 2011 e também atribui ao clima. A safra desse ano, logicamente, ela vai ser um pouco menor, relativamente menor do que a do ano passado. O ano passado nós tivemos
uma benesse muito grande da natureza. Tivemos umidade suficiente para a cultura, tivemos temperatura, o frio foi pouco, enfim, deu uma safra excelente, muito boa. Esse ano, digamos que voltou a coisa ao normal, então tivemos um pouco de falta de umidade em determinados períodos, e um pouco de frio, então essas coisas todas abalaram a nossa produção, principalmente em relação ao ano anterior, que foi muito boa. O nosso programa fica por aqui, mas continue conosco acessando www.mercadodocacau.com.br e ainda participe, envie comentários ou sugestões de matérias para tvmercado@mercadodocacau.com.br. Até o próximo programa.